E hoje nós vamos falar sobre o tema farinha integral versus farinha branca. Vamos saber qual realmente é mais saudável, se tem uma mais saudável do que a outra, como é a qualidade das farinhas brasileiras, integrais e brancas. Enfim, vamos falar bastante sobre esse tema, porque eu sempre recebo muitas perguntas a respeito desse tema. Quem já me conhece aqui sabe que eu não vou vilanizar nenhum tipo de farinha, que é o grande problema, não é a farinha, é a forma como ela é consumida e a forma como ela é trabalhada para fazer os pães, as massas de pizza, os bolos, biscoitos, etc, né? E também o grande vilão é a qualidade das farinhas atualmente, né? Por que que antigamente ninguém passava mal quando comia um pãozinho? Além do pão ser feito de outra forma, a farinha, ela tinha outra qualidade. No mercado, no mercado brasileiro, a gente tem basicamente dois tipos de farinha. Eu não vou considerar aqui para falar com vocês sobre farinha com fermento, porque farinha com fermento, para mim, é uma coisa que nem deveria existir. Eu realmente não vejo a menor necessidade de se adicionar fermento químico na farinha, sendo que você pode e deve, quando for fazer um bolo ou qualquer coisa que leve fermento químico, você deve utilizar uma quantidade controlada de fermento. E quando você usa lá a farinha com fermento, você nem sabe o quanto de fermento tem ali. Então, assim, a gente vai abolir a farinha com fermento da nossa vida, da nossa frente. No mercado nacional, a gente tem basicamente dois tipos. A farinha tipo 1 ou especial, que é o nome que eles dão, que é a farinha branca, e a farinha integral. Aqui no Brasil são somente essas duas classificações. Existe até uma farinha que se chama farinha tipo 2, que é uma farinha mais amareladinha, que é usada muito pela indústria de biscoitos, né, e tal, mas essa farinha não chega na nossa mesa, ela não chega no nosso mercado perto de casa. Então nós conhecemos dois tipos de farinha aqui no Brasil. A farinha tipo 1 ou especial e a farinha tipo integral. O que deveria ser uma farinha integral? Integral quer dizer o quê? Inteiro, íntegro. Seria uma farinha que teria o seu grão inteiro processado. E como é esse grão? O grão da farinha, ele é uma gota, né? Ele é assim. Então você vai ter ali a casca. Todo mundo aqui já viu o grão de trigo? Trigo em grão? Ele tem aquela parte marrom por fora, que é a casca ou farelo, é o nome que se dá àquilo. Farelo do trigo. Dentro tem uma parte branca que se chama endosperma, que é dessa parte que é feita a farinha branca. E aí a gente tem no final do grãozinho aqui uma parte mais amareladinha, que é o germen do trigo, é onde tem as gorduras, tem proteína, mas tem gorduras também do grão. Então, o grão inteiro, ele tem farelo, endosperma e germen. A farinha integral, ela seria o quê, então? O grão inteiro moído. Essa é a lógica. A gente pensa que uma farinha que é tipo integral, ela vai ter o seu grão inteiro moído. Mas aqui no Brasil, a legislação não é assim, minha gente. Ela permite que a farinha integral, ela não seja exatamente integral. A legislação não define exatamente o que é farinha integral. Aqui no Brasil, a farinha integral é uma farinha refinada, na qual são adicionados farelo, é adicionado o farelo, com ou sem o germen. Então veja só, essa farinha integral que você compra no mercado, ela pode ser farinha branca acrescida de farelo, ou seja, ela passou por todos os processos de refinamento que a farinha branca sofreu. A única diferença é que na hora de ir para o pacote é adicionado farelo do trigo, a casca do trigo. E na maioria das vezes não é adicionado o germen, é somente o farelo. Então o que que acontece, gente? Quando você adiciona aí o farelo, a granulometria do farelo, como ele é moído, o tamanho do grão do farelo, ele em geral é muito diverso. Ele não tem uma granulometria homogênea. Então você vai ter aí farinhas que tem farelo mais grosso, farelo mais fino. O farelo é a fibra do trigo. Qual é a grande diferença desse farelo que é adicionado para farinha realmente integral? A farinha integral, ela tem uma dificuldade de formar o glúten, porque esses farelos, eles têm na sua superfície como se fossem pequenas lâminas, e essas lâminas, elas vão cortando a massa ali, vão cortando o glúten quando a gente trabalha, e aí fica muito difícil da gente desenvolver o glúten. Mas, se a farinha, ela é processada com o grão inteiro, ela vai ter ali uma quantidade de farelo referente àquele grão, uma grande quantidade de endosperma, que é essa parte branquinha que forma a farinha branca, e ela vai sim ter um comportamento de como se fosse uma farinha acrescida de farinha branca, digamos assim, uma farinha que desenvolve glúten, que tem elasticidade. Eu não sei se já aconteceu com vocês, no mercado, quando a gente compra farinha integral do mercado, lá no curso, eu sei que tem alunos meus aqui. Quem é aluno me conta aqui, me fala, vocês viram os testes das farinhas integrais? Quando você faz o teste para avaliar se aquela farinha vai aguentar uma hidratação X ou uma fermentação Y, você acrescenta água na farinha. E, gente,
A maior parte das farinhas baratinhas de mercado, integrais, elas ficam com uma textura de areia quando você adiciona água. Parece uma massinha de areia. Sabe essa massa areia que as crianças brincam? Então, parece isso. Por quê, gente? Porque você pode ter uma adição de farelo na farinha que não é controlada. Não existe legislação. Então, eles podem adicionar 3% de farelo, pode adicionar 10% de farelo. E você não vai saber, porque não existe uma legislação a respeito no Brasil. Ah, existe farinha boa integral no Brasil? Sim, existe farinha muito boa e eu sempre recomendo. Eu gosto demais da farinha Fazenda Vargem, tanto a integral tradicional quanto a slow. A slow é uma farinha que é moída com o grão inteiro, e aí ela tem retirados dela 30% do farelo e do germe. Então ela é uma farinha que você faz um pão maravilhoso, ela se comporta como farinha branca. É maravilhosa. E se você comprar as farinhas integrais importadas, você também vai ver essa diferença. Visualmente, a gente já tem uma grande diferença entre as farinhas. Por quê? Porque a farinha que tem o grão inteiro moído, ela vai ter uma quantidade menor de farelo. E aí ela vai ser mais branquinha. Ela não vai ser aquela farinha marrom, ela vai ser mais clara. A farinha importada, integral, ela também é mais clara. Em geral, moída em moinho de pedra, com o grão inteiro. E essa é uma farinha muito saudável, sim. Não necessariamente a farinha orgânica vai estar isenta desse processo. Não é porque ela é orgânica. O que é orgânico, gente, aqui no Brasil? Orgânico é aquilo que não tem adição de agrotóxicos, mas ela pode passar exatamente pelo mesmo processo, ser uma farinha branca acrescida de farelo com ou sem o germe. Se ela não tiver o germe, ela vai acabar ficando até mais seca depois da hidratação e com esse comportamento arenoso. Quando você for pensar em fazer um pão integral, você tem que levar muito em consideração a qualidade da farinha. A farinha de mercado não dá para fazer pão 100% integral, pão rústico, tá? Não tô falando aqui de pão enriquecido com leite, ovos, manteiga, porque aí qualquer farinha dá certo, entende? A maior parte das farinhas vai dar certo. Só se for uma farinha de péssima mesmo qualidade. Agora, quando você vai fazer um pão 100% integral, aquele pão básico, que é farinha, água e sal, se você não tem uma farinha de boa qualidade, olha, gente, eu já fiz teste com muita farinha. E lá no curso a gente tem mais de 30 farinhas analisadas por mim. Direto, para vocês verem. E as farinhas integrais nacionais, nenhuma delas, as de mercado, nenhuma delas desenvolveu glúten. Todas elas ficaram com uma textura horrivelmente arenosa. Ou seja, mesmo depois de 24 horas em autólise, ou seja, você não consegue trabalhar com essa farinha, você não consegue desenvolver o glúten. Você vai ter ali um pão pesado, um pão que não se infla na fermentação. Quando o pessoal fala, mas o pão integral é pesado, o pão integral é muito denso, fica duro. Não é o pão o problema, minha gente. O problema é a farinha. O problema é que ninguém te fala que não dá para fazer pão 100% integral com a farinha baratinha do mercado. E às vezes nem é baratinha. Nem é baratinha. Eu não posso falar marca aqui, lá no curso eu mostro as marcas pra vocês, mas tem diversas marcas de farinha que vão dar muito errado. Mas eu posso falar a marca das farinhas que vão funcionar pra você. Então eu tô dizendo aqui pra vocês que eu uso a Fazenda Vargem, eu faço pão 100% integral com a Fazenda Vargem e ele fica com aparência de pão branco. Claro, ele fica escuro, né, gente? Óbvio, porque a farinha integral, ela tem o farelo, tem o germe. Mas ele fica com alvéolos, ele abre pestana, ele fica tão bonito quanto. Tem várias farinhas integrais de moinhos pequenos, muito boas aqui no Brasil. Mas não são farinhas que você acha no supermercado. No mercado, em geral, a gente acha as mais comuns, que são essas que são farinha branca acrescidas de farelo de trigo. Por que isso acontece aqui, gente? Porque não existe uma legislação que determine o que é a farinha integral. Da mesma forma, pessoal, pães integrais que você compra no mercado, se você tiver a curiosidade de ler o rótulo, o que vocês deveriam fazer sempre, vocês vão ler lá que não tem farinha integral naquilo. O que tem é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, e aí depois farelo de trigo. Por quê? Porque é assim, a legislação brasileira permite. Quando vem um moinho e faz essa farinha dessa forma, moída em moinho de pedra, com o grão inteiro, você tem uma farinha diferenciada e vai sim ter um resultado excelente no seu pão. A Fazenda Vargem, ela não é fácil de encontrar. Aqui em São Paulo, quando a gente encontra, ela é bem cara, mas vocês podem organizar compras conjuntas com a comunidade de vocês. Eles entregam, o preço sai muito em conta, mesmo com o frete, sai mais barato do que comprar na região. E é uma farinha, gente, que dura muito. Se vocês guardarem ela no freezer, vocês vão ver como ela dura bastante. Ela é excelente, excelente. Eu já ensinei vocês que a gente guarda a farinha ou na geladeira ou no freezer. Não guardem as farinhas, especialmente aqui que é muito quente, né? Aqui no Brasil é quente. Não guardem as farinhas nos armários, se você não for usar imediatamente, porque senão vai bichar.
É normal, é dos próprios micro-organismos das farinhas. A gente não pode vilanizar tanto, né? Quando eles adicionam o farelo e o germen na farinha branca para fazer a farinha integral, vem ali mais teor de fibra, mais vitaminas, mais minerais. Mas aqui falando especificamente de pão, essa forma de produzir a farinha, ela não é a ideal e ela não vai funcionar. Ah, mas se tem farinha branca na farinha integral, por que o glúten não desenvolve? Porque é adicionado um excesso de farelo de trigo. Quando você adiciona, você vai ter ali uma quantidade muito maior de farelo do que você teria se o grão fosse moído inteiro e você só tivesse o farelo de cada grão que é moído. Cada marca de farinha adiciona um tanto de farelo. Então, a marca X adiciona 5%, a marca Y adiciona 12%, a marca Z adiciona 3%. Não dá pra saber, gente. Não dá pra saber. Você tem farinhas aí que quando você abre o pacote, ela é totalmente marrom. Ela parece mesmo uma areia. Parece que tem até mais farelo do que farinha ali. E aí não tem como um pão se desenvolver direito com uma farinha desse jeito. A farinha de grão inteiro, ela tem todas as partes do grão, farelo, germe e o endosperma, nas proporções do grão original. Por quê? Porque é o grão inteiro. A gente não adicionou nada ali. E nem retirou nada dali. Essa variação, gente, ela acaba prejudicando a qualidade da farinha. E, consequentemente, a qualidade do pão que é feito com essa farinha. Outra coisa é que o que classifica também as farinhas é o teor de cinzas. O que é cinzas, gente? Cinzas nada mais são do que os minerais presentes na farinha. Então, aí você tem potássio, sódio, ferro, magnésio, fósforo, que eles são obtidos pela queima da matéria orgânica da farinha a temperaturas altíssimas aí durante o processo de produção. Então, a farinha integral, ela tem uma porcentagem maior de cinzas do que a farinha branca, que é mais peneirada. Fora do Brasil, a gente tem até graus de pureza na farinha. Então, você tem a farinha, por exemplo, que ela é para doces, né? Você tem ela uma farinha super fininha e muito branquinha. E aí, vai aumentando o teor de cinzas de acordo com a finalidade para qual essa farinha vai ser destinada, né, até chegar na farinha integral. Mas se vocês observarem a farinha da Fazenda Vargem, a farinha Slow da Fazenda Vargem, a farinha Paulínia, que também é de um moinho nacional, as farinhas integrais importadas, se você botar do lado uma farinha importada e uma farinha integral nacional de mercado, você vai achar que aquela farinha integral nacional é areia. Eu não tenho outro nome para me referir, porque todos os testes que eu fiz, a massa ficou totalmente arenosa, era impossível de trabalhar. E eu fiz o teste também com a Fazenda Vargem Slow e a Fazenda Vargem tradicional, e o teste foi incrível. Tá lá no curso, gente. Isso aí tá lá no curso, tá? É material do curso. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a qualidade da farinha vai influenciar no nosso pão. Outra coisa com relação à quantidade de cinzas, né? A quantidade de cinzas, essa cinza que se forma, ela vem do farelo. Então, quanto mais farelo eu tiver adicionado ali naquela farinha, mais cinzas eu vou ter. Isso pode gerar o quê? Sabores amargos, fermentação desregulada, um pão duro, maçudo, né, pesado, que a gente já sabe. Ah, e como eu vou fazer se eu quiser fazer um pão integral com a farinha do mercado? Não tenho disponível aqui na minha região, mas eu gostaria de fazer um pão multigrãos, integral e tal. Você não vai fazer ele 100% integral. Existe sim uma forma de você trabalhar com essa farinha do mercado. Você vai colocar uma proporção de pelo menos 50% de farinha branca, uma farinha que desenvolva bem o glúten, e 50% dessa farinha integral do mercado. Aí você vai conseguir fazer um pão semi-integral de boa qualidade, porque você não vai deixar apenas a farinha integral ali trabalhar. Você vai ter todo o desenvolvimento da rede de glúten da farinha branca. Esse desenvolvimento, ele vai sustentar a fermentação, vai sustentar a formação dos gases do pão, vai fazer com que o seu pão cresça. Talvez não abra a pestana, porque é difícil mesmo a gente ter uma pestana bem aberta em pães integrais. Não é impossível, é difícil. Agora, quando a gente faz com a farinha de mercado, fica bem mais difícil. E a farinha integral, ela não necessariamente é mais saudável do que a farinha branca. Ela vai ter mais fibra? Claro, porque ela tem o farelo. Ela vai ter mais nutrientes? Se ela tiver ali adicionado germe, por exemplo, ela vai ter mais nutrientes, porque a farinha branca não tem o germe. Uma coisa que eu recebo sempre de pergunta, se a farinha integral, se o pão integral serve para quem faz dieta. Depende da dieta e depende do que você come na sua dieta. Tem dieta que é low carb não consome pão. Ou se consome, vai ser uma quantidade ínfima. E tanto faz. Por quê, gente? Porque em quantidade calórica, as farinhas, elas vão ter praticamente a mesma quantidade de calorias. Você vai ter aí na farinha integral uma maior quantidade de fibras,
Mas não existe isso de fibra anula caloria. Claro que não. Vai ter a mesma caloria, só que tem fibra ali, tá? Ela vai estar acrescida de mais fibras. Uma outra coisa que eu preciso falar com vocês é sobre os fitatos, sobre a farinha integral no caso, tá, gente? O ácido fítico, que é um antinutriente. Como que o fitato se comporta? Vocês já viram que, por exemplo, feijão, a gente sempre ouve, né, que tem que deixar de molho para eliminar os gases. Lentilha, grão de bico, todas essas leguminosas, a maioria das pessoas deixa de molho de um dia para o outro, ou por 24 ou 36 horas, para haver a eliminação dos fitatos, ou a neutralização dos fitatos. O que os fitatos fazem, gente? Não é que eles dão gases ou qualquer coisa do gênero assim. Os fitatos, eles são antinutrientes. É o ácido fítico, ele é antinutriente. Como ele se comporta? O fitato se liga aos minerais que o seu organismo deveria absorver e cria como se fosse uma capa. Então, o seu organismo não consegue absorver esses minerais. Então, você vai achar que você está consumindo uma coisa e não está consumindo essa coisa. E como a gente elimina? Então, a farinha integral, ela tem mais fitatos, por causa do farelo e tudo mais. Como a gente faz para diminuir a quantidade de fitatos da farinha integral? Longa fermentação. A fermentação longa, de 24 horas para cima, ela tem a capacidade de diminuir drasticamente a quantidade de ácido fítico do alimento, dependendo do tempo de fermentação até eliminar o ácido fítico, e fazer com que você consiga absorver os nutrientes daqueles minerais, aqueles minerais que estariam ligados ao ácido fítico, entendeu? Porque você neutralizando o ácido fítico, ele não vai se ligar a esses minerais e não vai impedir a absorção desses minerais. Então, pessoal, por isso a fermentação longa, ela é muito, muito importante. Prestem atenção nas farinhas integrais que vocês compram. Se você vai optar pelo uso de uma farinha integral, busque a melhor que você conseguir encontrar. Se você vai usar uma farinha integral tradicional, você tem que saber de tudo isso que eu falei aqui. Provavelmente é uma farinha acrescida de farelo. Ela vai ter uma quantidade de farelo que pode impedir a formação de glúten nos pães. Ela, na verdade, ela vai, não é impedir, mas ela vai destruir o glúten, porque essa farinha ela vai se comportar como se fosse uma areia. Então ela vai ficar com aquela textura arenosa. Não vai esticar, não vai ter elasticidade, não vai se expandir. A farinha integral, não necessariamente, ela é mais saudável, especialmente a brasileira. Entende? Justamente por isso. Porque a nossa farinha, a legislação, ela não é clara e ela não define o que é farinha integral. Então, a farinha integral brasileira, infelizmente, ela é farinha branca acrescida de farelo com ou sem o germe. Vocês vão ver a diferença quando vocês acharem essas farinhas que eu falei de moinhos melhores, como Fazenda Vargem, como Irati, Moageira Irati, como Paulínia. Essas farinhas, elas têm o grão inteiro. Então, elas são farinhas que são mais leves, proporcionam pães melhores, aguentam uma longa fermentação, aceitam uma alta hidratação. Então, os pães ficam incríveis, super leves, não ficam ácidos, né? Quando a gente faz a fermentação em geladeira. Então, a gente tem aí à disposição no mercado nacional farinhas muito boas. Só que a gente tem que ir atrás. Esse tipo de farinha a gente não vai achar no supermercado da esquina. Esse tipo de farinha a gente vai buscar na internet, ver onde tem representantes no nosso estado, na nossa cidade. A Fazenda Vargem não é de São Paulo e eu, quando compro, eu compro direto deles. Mas aqui em São Paulo, a gente tem alguns poucos lugares que vendem. E vale super a pena, gente. O pão, o aroma da farinha integral feita, produzida em moinho de pedra, com o grão inteiro do trigo, é uma coisa de louco. O sabor do pão integral feito desse jeito fica maravilhoso, né? Especialmente quando você faz um pão sourdough, um pão de longa fermentação, esse pão cascudo, tipo italiano.